E hoje vamos falar um pouco sobre Selenium WebDriver, falar um pouco sobre alguns tópicos especiais, vamos dizer assim, sobre o Selenium WebDriver, tá? Tá, está início. Bom, o tema de hoje desse webinar vai ser em torno da reutilização de software, ou também conhecida como reutilização de código, reusabilidade, enfim, o nome pode variar um pouco. E também falar um pouco sobre esse conceito de reutilização de software em projetos de automação de testes, né? Porque o projeto de automação de testes, ele também é um software, e todo software, por ser um software que utiliza códigos e tudo mais, ele precisa também seguir os conceitos de desenvolvimento de código como se fosse um outro software qualquer, que não seja para testes, tá? Então, para começar, vamos falar um pouco sobre reutilização de software. Então, o que é reutilização de software de fato? Eu pus aqui que é um conceito na engenharia de software, né, que propõe um conjunto de processos e técnicas, a utilização de processos e técnicas para evitar a repetição de código dentro de um sistema. Isso com o intuito de reduzir o retrabalho durante a implementação de um software e também facilitar a manutenção desse software, tá? Então, isso pode ser aplicado de diversas formas, tá? Geralmente, aplicamos isso dentro de um software através da utilização de classes. Então, criamos classes para, por exemplo, agrupar códigos que são para se referenciar a um objeto, por exemplo, tá? Então, em vez de ter que implementar o mesmo atributo várias vezes no meio de um código, ou mais de uma vez durante a implementação de uma funcionalidade, criamos uma classe com seus atributos e seus métodos e agrupamos aquela lógica dentro de uma classe. Isso facilita a reutilização daquela classe em outras áreas do sistema, e em vez de ter que repetir o mesmo código mais de uma vez. Tá? E também podemos aplicar essa questão da reutilização de software através de métodos, né, ou funções utilitárias, como são também conhecidas, ou utils, né, ou utilities, que também são parecidas com as classes. A diferença é que não tem atributos e não representam um objeto em si, mas agrupa uma lógica. Geralmente, toda lógica que tem mais de uma linha de código, vamos dizer assim, e que precisa ser utilizada mais de uma vez, em vez de você fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V em mais de um local no seu código, é mais fácil criar uma função ou um método, né? Que vai conter aquela lógica, aquele código, e você possa reutilizar aquela função em mais de um local. E também, uma outra forma de aplicar a reutilização de software e fazer uso da reutilização de software para facilitar a manutenção do sistema é através dos padrões de desenvolvimento, né? Ou também chamado Software Design Patterns. Por exemplo, um dos padrões de desenvolvimento que acho que todos devem conhecer aqui é o padrão MVC, que se tornou popular há muito tempo atrás no desenvolvimento de aplicações web, né? Esse padrão MVC, como todos devem conhecer, significa Model View Controller, e é um padrão que foi muito utilizado porque ele consegue dividir a lógica dentro de um sistema de um sistema web, onde cada parte da lógica é responsável por uma função. Então, facilita muito a manutenção e também diminui o retrabalho de você ter que implementar duas vezes o mesmo código em mais de um lugar. Tá. Antes de seguir aqui, quero dizer que quem tiver alguma dúvida, não precisa esperar necessariamente o fim da apresentação para questionar. Mais à frente, nós vamos ver na prática também um pouco mais sobre como aplicar a reutilização de software num projeto de Selenium, WebDriver. E se tiver qualquer dúvida, pode interromper à vontade, que eu vou fazer o possível para responder. Tá. Então, já que falamos sobre reutilização de software, então, vou falar um pouco sobre a reutilização de software especificamente em um projeto de automação de testes. Desculpa. Como vamos utilizar
a utilização de software em automação de testes, né? Então, como eu falei, todo software ele requer manutenção. Como o software de automação de testes, ele também é um sistema, então todos aqueles princípios anteriores que eu falei de utilizar classes, de utilizar métodos e padrões de desenvolvimento também se aplicam aqui em sistemas de automação de testes, né? E eu coloquei aqui principalmente os softwares de UI automation, né, os que automatizam uma interface web, eles principalmente esses softwares requerem manutenção. Eu pus principalmente entre aspas porque, enfim, não quer dizer que só esses softwares são os que mais precisam de manutenção, mas que esses softwares constantemente precisam ser mantidos para que eles possam continuar a funcionar. Por quê? Porque os sistemas de automação de UI dependem exclusivamente de seletores, de encontrar os elementos que estão no website e interagir com eles. E para encontrar esses elementos, nós utilizamos os seletores, né, que dependem de ID, de class ou de qualquer outro atributo HTML para que possa ser encontrado. E se um desses IDs ou classes que você estiver utilizando no seu sistema mudar, isso provavelmente você vai precisar alterar o seu código para que o seu teste continue a funcionar. E também outra coisa que estimula, né, a utilização, nós pensarmos em reutilização de software em projetos de automação, são que os software requirements, né, os acceptance criteria e todos os requisitos de software, eles mudam constantemente. Então, assim que uma feature mudar ou que houver uma nova feature no sistema que interfira no seu teste, você vai precisar fazer alguma manutenção no seu sistema para que o seu teste continue a funcionar. Então, uma forma interessante de pensar se você precisa olhar para o seu código de uma maneira mais crítica é pensar o seguinte: por exemplo, se o developer alterar o ID de um elemento que você esteja a utilizar, faça a pergunta: em quantos locais, em quantos sítios você precisa alterar esse ID para que o seu teste continue a funcionar? Se a resposta for maior que um lugar, então alguma coisa está errada e você precisa olhar para isso, porque não é, pode ser que isso torne uma bola de neve, tá? O, e isso pode, inclusive, inutilizar o seu projeto inteiro, porque a manutenção do seu software tem que ser algo fácil de fazer e que não exija tanto esforço, porque conforme você vai acumulando esse débito, né, de manutenção e que seu teste começou a falhar, o seu teste passa às vezes e falha outras vezes porque não está bem mantido, isso pode se tornar uma bola de neve e tornar inclusive inviável o projeto, fazendo com que a execução manual do teste seja mais viável do que ter que manter o seu sistema, porque exige mais trabalho manter o sistema do que simplesmente executar o teste manualmente e validar o que for preciso. Então, melhorar a reutilização de código no projeto de automação facilita e muito a manutenção do projeto. Nós vamos ver por que daqui a pouco. Tá? Só um minuto. Tá, como eu falei sobre design patterns, né? Eu falei citei um pouco, né, sobre o MVC. Em automação de testes também tem design patterns que são muito comuns. O mais comum deles é o Page Object, né? Acho que todos que trabalham com automação de teste devem conhecer o padrão Page Object, porque é um padrão que, eu vou falar um pouco mais à frente, mas é um padrão que agrupa a lógica de uma página web dentro de uma classe, né? Mas um outro design pattern que não é muito falado, ou pelo menos não é muito conhecido, é o Component Object, que esse vai ser um pouco mais o foco desse webinar. Mas eu pus aqui Component Objects, mas não sei exatamente se é assim que se chama, até porque não existe. Tá? O site do próprio Selenium WebDrive cita Component Objects, mas não é algo que seja tão difundido como Page Objects. Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso.
Tá. Então, falando um pouco mais sobre Page Object Models, né? Ou também só conhecido como Page Objects. Como eu disse, é um design pattern que se tornou muito comum em automação de testes. Praticamente todo projeto de automação de testes que envolva UI, né, um site web, utiliza o PageObjects, é praticamente mandatório hoje em dia, porque ele facilita muito a manutenção e reduz a duplicação de código. Tá? Então, sempre que formos mapear os elementos de uma página web, em vez de utilizar aquele mesmo elemento mais de uma vez, sempre que precisamos utilizar aquele elemento mais de uma vez durante o nosso código, ou seja, eu preciso clicar uma vez, interagir com outro objeto e clicar novamente naquele botão, eu não preciso ter que definir duas vezes o mesmo ID para ele. Isso agrupando toda essa lógica dentro de uma única classe facilita muito a manutenção, porque você já vai saber se houve alteração na homepage, simplesmente você vai lá no homepage.class, né, se for em Java, homepage.java, e faz a alteração que você precisa. Então, fica muito mais fácil de você dar manutenção, porque o próprio nome da classe é o próprio nome, é o mesmo nome da página web, e isso ajuda muito. E também reduz a duplicação de código pelo simples fato de que vão ter lá funções e o elemento vai estar mapeado em um único sítio, onde você só precisa fazer a referência a ele. Tá? E o PageObject pode-se dizer que também que é uma classe que serve de interface para uma página web, né? Como eu acabei de falar. Então, uma boa prática dos PageObjects é que os testes eles devem interagir com os métodos do PageObject. Isso é um erro muito comum. Assim, não vou dizer que é um erro, porque enfim, cada um utiliza do jeito que acha melhor. Mas uma boa prática é que os testes eles devem interagir com os métodos do PageObject, em vez de atuar diretamente nos elementos. Em vez de tornar os elementos públicos dentro do PageObject, é mais interessante criar uma função pública que interaja com o elemento e o teste interaja com essa função. Isso também encapsula a lógica daquela ação, né? Então, os métodos são como ações. Então, se você quiser clicar no elemento, é mais interessante criar um método clique. Clique, às vezes, pode ser muito direto. É melhor você falar assim, go to homepage. Então, esse go to homepage ele faz mais de uma ação e que pode ser clicar num objeto, esperar que um outro objeto apareça e clicar validar um texto qualquer. Então, é melhor encapsular toda essa lógica em em uma única função, em um único método e chamar ela no teste, em vez de interagir direto sobre o elemento no seu teste, porque com certeza você vai estar criando o mesmo código duas vezes em mais de um local, se não fizer isso, tá? Então, a grande vantagem de utilizar os Page Objects é que, se houver alteração na UI, os testes eles não precisam mudar, apenas os Page Objects, tá? Para exemplificar isso, já vamos para a prática aqui. Vamos, por exemplo, nesse website que é o My Store. Esse é o website Automation Practice. É um website que ele é powered by Selenium. Eu não sei exatamente quem e que mantém esse site, mas o Selenium ele faz referência a esse site. Então, é praticamente um site de testes para que qualquer pessoa possa implementar seus testes com base nele, né? Porque esse é um site que simula uma plataforma de vendas real. Então, é muito interessante porque, em vez de você estar sempre a utilizar o Google para fazer seus testes, você utiliza esse Automation Practice, porque assim vai te dar um embasamento melhor sobre como as coisas podem funcionar realmente na prática. Então, tendo como exemplo aqui, por exemplo, o Automation Practice, nós poderíamos encapsular, dizer que essa aqui é a homepage, né? Vamos fazer isso daqui a pouco no código, mas essa sendo a homepage, né? Então, seria uma classe. Então, vamos criar uma classe chamada homepage para representar essa página inicial. E os elementos que estão contidos aqui vão estar mapeados dentro dessa classe. Então, a logo vai estar lá, a search by, todos os links e coisas do tipo. Mas, conforme você for implementando as coisas aqui, vai surgir
uma questão. Então, por exemplo, nós temos aqui esses produtos, né, vamos dizer assim, que são os vestidos, as roupas que estão a ser vendidas nesse website. E que eles estão atualmente na homepage. Então, eu posso mapear esses elementos aqui dentro da minha homepage, né? Mas, ao mesmo tempo, isso pode se tornar um problema. Pelo simples fato de que, se eu for, por exemplo, aqui numa outra página qualquer, por exemplo, esse aqui, o Women. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui é vamos dizer, podemos dizer, aqui já seria um outro page object, né? Sei lá, poderíamos chamar de search page, né? A página de busca ou página de filtros e mapear os mesmos elementos. Mas aqui já temos um problema, tá? Porque a logo também está nessa página, a search bar também está nessa página, o carro de compras também está nessa página. Então tem vários elementos que estão se repetindo. Imagina temos que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da homepage para o filter page, contendo os mesmos elementos, os mesmos seletores. Se houver alguma alteração no seletor da search page, nós já vamos ter que alterar em dois lugares. Então já tá errado. Aquela pergunta que eu disse lá, que se tiver alteração em quantos sítios se precisa trocar, tem que ser uma. Então já tem algo errado aqui. E podemos olhar também mais para baixo, que aqui também nós temos os produtos. Eles têm algumas coisas diferentes aqui, nesse caso, precisa alterar. Aqui já permite alterar a cor da roupa, né? E tem alguns outros botões aqui mais para baixo. Mas são praticamente os mesmos produtos. Então, eles possuem provavelmente os mesmos seletores também. Então, eu teria que mapear esse elemento outra vez já aqui na search page. Então, já começou a criar um problema dentro do meu software. Então, se eu tivesse que mapear duas vezes aqui os mesmos produtos, e olha que também que existe mais de um produto dentro da mesma página, né? Por exemplo, nessa página, nós temos aqui 7 produtos, e poderiam ter mais, né? Geralmente, a ideia que vem na cabeça primeiro mapeia o primeiro produto e sempre interage com esse primeiro produto. Essa é uma ideia que funciona, mas que não dá total controle, né, sobre a página. Se eu quisesse, por exemplo, interagir com esse produto aqui, Printed Summer Dress, com a ideia de mapear apenas o primeiro, isso não iria funcionar. Então, como que nós poderíamos resolver esse problema, onde os elementos eles se repetem em mais de uma página, ou então se repetem mais de uma vez dentro da mesma página? Eu não posso sair repetindo isso em diversos page objects, porque vai virar um caos dentro do meu sistema e fazer um simples clique já iria ser o maior problema. Então vamos voltar para a apresentação para poder falarmos um pouco de como poderíamos resolver isso. Até aqui tudo bem, tá? Então é aí que entra o conceito dos page components, que ele utiliza praticamente os mesmos princípios do page objects, que é criar uma classe para agrupar elementos, né? Assim como os page objects fazem, cria uma classe que representa uma página, né? Essa classe, dentro dessa classe, vão estar lá os elementos que fazem parte dessa página. Já os page components mapeiam elementos que estão dentro de outros, tá? Então, mapeiam grupos de elementos que pode, por exemplo, se repetir em uma ou entre várias páginas, que é o caso, por exemplo, daquele produto, né? O produto ele se repete dentro da mesma página, já tem vários produtos dentro da mesma página, e também se repetem entre outras páginas. Então, já é um ponto de partida para se utilizar os page components. Ou então, também pode se utilizar os page components em produtos, em elementos, vamos dizer assim, que possuem certa complexidade. Isso para encapsular melhor aquele elemento e não criar uma classe muito grande, tá? Imagine naquela página, por exemplo, do Automation Practice aqui, se eu fosse mapear esse carrinho de compras, aqui está vazio, deixa eu voltar para cá de novo. Mapear, por exemplo, esse filtro aqui, tá?
que tem vários elementos, tem color, enfim, tem várias coisas, e que isso iria tornar a minha classe, a minha filter page muito grande, tá? A classe iria ficar gigante e também iria dificultar a manutenção do meu projeto, porque iria ficar difícil de encontrar onde é que eu preciso alterar de fato as coisas, tá? Então, geralmente elementos muito complexos, mesmo que eles não se repitam de um local, também são candidatos para se tornarem page components. Como eu tenho falado o tempo todo aqui, uma das vantagens é que ele facilita a manutenção, a organização do código e, principalmente, reduz a repetição de código. E você não precisa alterar em vários locais a mesma coisa. Tá. Então, vamos para fazer uma demo aqui. Vamos tentar implementar um page object, um page component e ver tudo isso funcionando na prática. Tá? Tá. Eu já tenho aqui um projeto de Selenium, um projeto em Selenium configurado. Não vamos fazer o setup do projeto inteiro aqui durante o webinar, mas o que eu tenho aqui é um projeto de Selenium implementado. Acho que eu tenho aqui. Só um minuto. Eu tenho aqui um projeto de Selenium implementado em Java. Estou utilizando o IDE, a Eclipse IDE, com o projeto Maven, né? E tenho aqui as dependências também configuradas para utilizar o Selenium WebDriver. Para fazer a gestão dos drivers, eu vou utilizar o WebDriver Manager. Isso vai ajudar muito, em vez de ter que copiar, fazer download dos drivers e pôr na pasta e referenciar dentro do projeto. Fica muito mais fácil se eu fizer, se eu utilizar o WebDriver Manager, tá? E vou também para fazer os testes e vamos utilizar o teste NG para já. Ok? Bem, dentro desse projeto também eu já tenho aqui algumas funções utilitárias, tá? Que é para voltar também um pouco aquela ideia de que eu tinha falado antes, que era encapsular a lógica dentro de funções. Então aqui eu já tenho algumas funções utilitárias que foi de um outro projeto, que é para esperar que o elemento ele fique visível durante um certo tempo, esse tipo de função que ajuda muito na hora de implementar. Em vez de termos que implementar durante aqui a apresentação, fazemos isso, eu já tenho aqui algumas coisas prontas. Depois eu posso compartilhar esse projeto com quem quiser, tá bem? Tá, então para começar, eu tenho aqui um projeto Java, eu vou criar primeiro um pacote aqui Java que vai para representar aquele website, né? Eu vou chamar de My Store, que é o nome do website, tá? Geralmente. E aqui dentro eu vou criar mais um pacote, aqui ponto pages, que é onde vão ficar os meus page objects. E dentro dele eu vou criar uma classe. Tá. Essa primeira classe que eu vou criar vai ser a minha homepage, tá? Então vai ser a classe, o meu page object que vai representar a homepage, então eu vou chamar aqui de homepage. Tá. E a estrutura, vamos dizer assim, básica do page object eu preciso do driver, então eu vou criar aqui uma variável do tipo WebDriver, chamar de driver, tá? E vou criar o meu construtor, né, da classe. Então, public homepage. Ok. Esse construtor, ele vai receber aqui o WebDriver, que vai ser passado aqui para dentro. Eu vou chamar de driver também. Desculpa te interromper. Sim. Tu estás a mostrar o teu ambiente de desenvolvimento? Se vocês não estão vendo, né? Não está aparecendo. Desculpa, deixa eu tentar fazer o stop share aqui. Eu achei que tinha. Só um minuto. Acho que eu fiz o share apenas da apresentação. Pronto, conseguem ver aqui? Tá, então desculpa. Então o que eu fiz aqui foi criar deixa eu apagar. Eu criei o pacote, né? Foi o My Page. Deixa eu só puxar para cá. Deixa eu só arrastar isso aqui. Pronto. Criei o pacote, o My Store, e criei outro pacote dentro dele, que é o Pages, né? Que é onde vão ficar os Page Objects.
E vou começar a criar aqui os page objects. Eu que já criei o primeiro, no caso eu vou criar só um, né? Talvez nesse projeto, que vai ser... Esse primeiro aqui foi o primeiro para representar a homepage, tá? E a estrutura básica dele vai ser, primeiro eu vou ter aqui o WebDriver, que nesse caso vai ser o browser, né? E tenho aqui o construtor. Esse construtor, ele recebe o driver também, que vai ser passado de lá pelo teste, né? E eu vou só igualar aqui que esse driver da classe é igual ao driver que vem do construtor. Não sei porque aqui a apresentação do Selenium então, do Eclipse não está muito bem. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui hierárquico. Pronto, para não ficar separado. Pronto, então essa é a estrutura, vamos dizer assim, básica do PageObject, né? Então, se eu for começar a mapear os elementos, eu vou pôr aqui só um elemento qualquer, deixa eu só voltar para a homepage. Eu vou mapear, só para testar, vai ser, eu vou mapear aqui a search bar, tá? Mesmo ela repetindo em mais de uma página, não é uma boa prática, mas vamos mapear ela. Eu vou fazer aqui um inspect dessa search bar e vou procurar aqui algum seletor. Por sorte, essa search bar tem um ID, então eu consigo ir lá no meu PageObject, vou criar um private by. Eu costumo mapear com by, porque em vez de mapear já ele como um web element aqui, então eu mapeio o seletor e sempre que eu precisar utilizar o elemento, eu faço find dele. Tá? Então aqui vou chamar de search, só vou importar Ctrl espaço. Search bar é igual a by. Como ele tem ID, eu vou utilizar by ID mesmo. E esse é o ID dele. Ok. E se eu quiser... eu vou mapear também aqui o botão de busca, tá? Então, vou aqui fazer um enter inspect. Tem o submit. Tem o name aqui, submit search. Pode ser. Ou então posso utilizar também o seletor CSS a partir do form e chegar no botão, tá? Eu vou fazer isso. Então, como o form tem ID, vou fazer private by search button by CSS selector. E aqui vai ser o ID dentro do form. Dentro dele tem um button. Tá, como só tem um único botão aqui dentro, acho que não vai ter problema. Bom, então, é basicamente assim como criamos os page objects, né? Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma busca dentro, utilizando essa search bar e esse search button, em vez de ir lá no meu teste, tá? Eu vou até criar já o teste. Vamos aqui no CRC teste Java, pode ser aqui mesmo. Eu vou criar um novo pacote aqui, assim como eu fiz. Então, vou chamar de package mypages, né? Ponto testes. Teste, pode ser testes mesmo. E dentro dele eu vou criar um teste qualquer. Vou criar uma classe. Vou chamar aqui de search test. Aqui eu estou a utilizar o test.ng. Então, para começar aqui, eu vou vou criar o meu WebDriver. Então, private WebDriver. Vou criar o meu setup aqui do test.ng. O setup no test.ng precisa da annotation before class, né, ou então before, para que ela seja executada antes que o teste inicie. Então, antes do teste iniciar, o que eu vou executar vai ser o WebDriver Manager, .chrome driver, pronto, setup. Assim, isso vai fazer com que meu browser abra e eu possa utilizar tudo tranquilinho. Então, driver é igual a Chrome driver
Newcomb driver. Tá. E vou também maximizar aqui o browser, tá? Então, manage.window. Window. Maximize. Só para ele ficar full screen. E assim que o teste iniciar, eu também quero ir para aquele website, né? Então, driver.get, e aqui eu vou passar a URL. Só vou pegar lá a URL certinho, que é essa. E vou... Então, só para testar, vamos ver se vai funcionar tudo bem. Eu vou aqui no Eclipse, run as. Precisava do... Eu vou precisar instalar aqui o helper do teste ng. Então, vou aqui no Eclipse Market. Então, teste ng. Acho que eu não estou a utilizar aqui. Acho que para o teste de executar, eu preciso primeiro criar um teste. Então, public void, vou fazer aqui search product. Ele não vai interpretar que eu estou utilizando que eu tenho um teste aqui dentro. Então, eu vou criar um teste que vai ser o teste de busca, né? E vou chamar de teste. Agora ele consegue interpretar que é um teste ng. O teste não vai fazer nada, mas só para o Selenium, só para o Eclipse entender que é um teste. Aqui tem uns errinhos básicos, mas não tem nada demais. Tá, então o setup está a funcionar. Abriu aqui o meu browser. Ok. Então, se eu quiser fazer uma busca lá, todos os meus web elements daquela página, eles são privados, tá? Então, eu não consigo ter acesso a eles de fora da classe. Então, eu poderia tornar eles públicos aqui e interagir com eles de fora da classe. Mas, como eu disse, essa não é uma boa prática. É mais interessante criar um método aqui público que vai fazer o search. Então, vou criar aqui search. Isso recebe aqui uma string, que vai ser o que é que eu vou pesquisar, né? Então, sei lá, vou chamar de text. Public void. Faz um tempo que eu não utilizo Java. E dentro desse método, eu vou utilizar a minha função utilitária lá do meu Selenium WebDriver, que eu já tinha, que é o Selenium Utils, que vai ser wait for element to be visible. O que essa função faz nada mais é do que esperar com que o elemento fique visível, né? Deixa eu só abrir ela para vocês verem. Define o WebDriver wait e chamo wait until expected conditions visibility of element located. Então, em vez de eu ter que utilizar isso aqui várias vezes dentro do meu código, eu simplesmente crio uma função utilitária onde eu posso utilizá-la em diversos locais no código, em vez de utilizar essas duas linhas aqui sempre em vários sítios, tá? Isso aqui também retorna o elemento para mim. Então, eu posso passar aqui o driver e o locator vai ser a search bar que eu tinha. Então, quando eu encontrar esse elemento, eu vou fazer o send keys, né, do texto que me foi passado. E depois eu já posso utilizar a mesma coisa, mas vou utilizar driver.findElement search button.click. Tá. Então, vou digitar o texto e vou fazer a busca. Então, lá no meu teste, eu vou instanciar aqui a minha homepage, né? Então, homepage, vou chamar de homepage, igual a new homepage. E passo o driver como um parâmetro. E agora eu posso fazer homepage.search, simplesmente, em vez de ter que copiar essa lógica lá no meu teste, eu simplesmente chamo o método
que pode ser chamado em diversos testes, né, para fazer diversos tipos de busca. Passa simplesmente o texto. Então aqui eu vou fazer um teste, sei lá, vou pesquisar por vestido. Não vai encontrar nada, mas a ideia é só ver funcionar. Também não vou fazer nenhum tipo de validação. E vou executar novamente para ver se isso funciona. Tá. Eita. Pesquisou aqui, vestido, teste. Ok, passou, né? Passou. Tá. Não foi encontrado nenhum. Não tem nenhum tipo de validação para ver se esse teste realmente passou ou não, mas a interação com o elemento foi feita. Então, essa é uma das formas de fazermos a reutilização de código, né? Então, se eu tivesse outro teste aqui qualquer, que eu quisesse fazer a busca de algum produto lá no meu website, em vez de eu ter que sempre utilizar essas duas linhas de código para fazer a busca, eu simplesmente coloco ela dentro de uma função e chamo ela em diversos locais que eu precisar dentro do meu código, dentro do meu teste. Isso, inclusive, facilita a leitura do teste, né? Então, o teste simplesmente vai fazer instanciar e vai fazer um search. É muito mais fácil eu ler o search aqui, a busca, né? Eu sei que eu vou buscar esse vestido, do que eu ter que ler essas duas linhas de código, que eu não sei, que de cara eu não consigo entender muito o que é que faz. E se, por exemplo, se eu não tivesse também esse Selenium Wait to be visible criado, eu teria que utilizar essas outras duas linhas de código aqui, cá dentro, né? E isso iria tornar ainda mais difícil de ler o código e mais difícil de manter, porque quanto mais difícil de ler, mais difícil de manter. Então, é uma boa prática dos Page Objects criar métodos para que os testes interajam com esses métodos, em vez de interagirem direto com os Web Elements, tá? Tá. Então, vamos agora para o outro problema, que é a implementação dos Page Components, né? Então, eu vou fechar esse teste, eu vou fechar aqui também o Selenium Utils. Bom, como eu havia mostrado, nessa homepage, né, nós temos aqueles produtos cá embaixo. Essa parte aqui já é um pouco mais tricky, mas nós já temos aqui os produtos aqui embaixo. Então, nós temos vários produtos aqui embaixo. Se eu quisesse, por exemplo, se eu quiser interagir com um desses produtos aqui, vai ser muito difícil. Eu não posso mapear todos dentro do meu PageObject. Mas eles são muito parecidos. Com certeza todos aqui têm os mesmos seletores dentro dele, tá? E eles não devem possuir ID. Deixa eu só fazer um inspect, por exemplo. Eles não devem possuir ID único para cada, até porque eles são muito mutáveis. Então, eles podem até ter uma classe, deixa eu fechar. Então tem aqui o right, left block e tal, e tem aqui o product container, tá? Então essa classe aqui é o que representa um produto. E ela se repete várias vezes. Então, product container aqui também, product container aqui também. Então, podemos perceber que há um padrão aqui, né? E se formos lá para outra página, também vamos ver que também há o mesmo padrão lá, porque provavelmente quem desenvolveu isso aqui também deve ter criado lá o seu product container encapsulado em uma classe qualquer ou em um arquivo qualquer, executado, em vez de ter que fazer isso várias vezes. Então, como é que nós vamos lidar com esse tipo de coisa? Então, para fazer isso aqui, nós vamos criar os page components, né? O Selenium, ele nos permite pesquisar um elemento de dentro do outro, em vez de apenas pesquisar um elemento a partir do driver. Então, se eu for aqui, eu vou criar aqui um outro pacote dentro do MyStore, que vai ser mystore.components, tá? Só para separar. Então, os page objects vão no pages e os components vão aqui no components. E aqui eu vou criar a minha classe, né, que vai ser o meu component, que vai representar aquele produto. Então, vou chamar aqui de product. Pode ser product mesmo. Tá. E aqui dentro vai ser praticamente a mesma coisa. Eu vou ter o mesmo, é bem parecido com o PageObject, né? Como eu falei. Então, eu vou chamar de drive, vou criar aqui o meu WebDriver. WebDriver.
E eu vou criar também um elemento, um web element, que vai ser o elemento que representa esse produto, tá? Vocês vão entender daqui a pouco por que eu preciso desse web element. Como eu falei, o Selenium ele permite fazer o find element não só a partir do driver, mas a partir de um elemento. Então, se eu tiver o elemento externo e quiser buscar um outro elemento dentro dele, eu posso simplesmente utilizar element.find element dentro daquele mesmo elemento e encontrar os sub-elementos, né, que estão dentro dele. Então, o que é que eu vou criar aqui o construtor, que vai ser public product. E esse construtor, ele recebe tanto o driver, quanto o web element, que vai ser element. Eu vou só igualar, que driver é igual a driver, e this.element é igual a element. Então, praticamente já temos aqui o produto, né? Então, o teste que nós vamos fazer aqui vai ser fazer o quick view aqui em um produto qualquer. Eu vou passar o nome eu quero passar o nome do produto e fazer o quick view dele. Então, basta clicar aqui em cima dele, né? Fazer o hover, clicar e esperar isso abrir. Então, eu preciso mapear esse botão Quick View. Posso escolher qualquer elemento aqui para fazer isso. Então, vamos ver aqui. Quick View. Então, dá para ver aqui que isso é um link. Então, A, que possui uma classe Quick View. Eu vou copiar isso aqui. E ele está dentro do left block Product Image Container. Então, se eu for a partir do Product Image Container, Quick View, eu consigo encontrar o Quick View dentro desse elemento. Porque se eu for pesquisar isso aqui dentro do driver inteiro, eu vou encontrar aqui... Eita, desculpa. Eu vou encontrar 7 Quick Views, né? Porque aqui possuem 7 produtos. Então, eu preciso fazer a busca dentro apenas de um único elemento para poder encontrar apenas o Quick View correspondente àquele elemento. Então, lá no meu produto, o que eu vou fazer é... Vou criar o elemento que representa aquele botão. Então, vou chamar de button... Deixa eu só importar o by. Button Quick View. by, vou usar o CSS Selector mesmo, que é o mais simples de utilizar. E vai ser ponto Product Image Container. Copiar. E dentro dele tem um elemento que possui a classe Quick View. Então, com isso eu consigo encontrar. Eu posso, inclusive, testar isso aqui. Eu posso copiar aqui e fazer uma busca aqui dentro do próprio Inspector do Chrome. Se eu copiar, ele me encontrou aqui 14 elementos. Deveria ser só 7, mas tem 14 porque dentro aqui da loja tem 2 abas, tá, de produtos. Se eu for aqui no Best Sellers, ele vai mostrar outros produtos. Então, são mais 7 produtos. Então, tem 14 aqui dentro, né? Então, enfim, já começa por aí. Eu não posso fazer simplesmente o find element a partir desse seletor, porque ele vai me encontrar 14, não vai me encontrar apenas um. Eu só preciso de um. Mas se eu fizer a busca a partir do web element e eu passar o web element correto para o Selenium, ele vai me encontrar só um. Então, como é que eu faria para fazer o clique, né? Para fazer o clique do Quick View, tá? Eu preciso fazer um hover, né? Porque o elemento Quick View, a princípio, ele tá oculto, então não vai funcionar muito bem. Eu preciso fazer o hover em cima do elemento. Para isso, eu já tenho uma função utilitária aqui também, no Selenium Utils, que é o hover element. Essa função é bem simples, deixa eu só mostrar para vocês como é que ela funciona. Aqui, hover element, são 3 linhas, tá? Então, em vez de ter que executar essas 3 linhas lá, eu simplesmente crio uma função utilitária chamada hover element, que eu passo o WebDriver e o Web Element, e ele vai me fazer o hover, né? Então, actions, move to element, então isso aqui vai mover o mouse para o elemento,
e depois eu faço o build e o perform dessa ação. Então eu posso simplesmente, vou criar aqui uma função que vai ser o quick view, então public void, vou chamar de quick view. Então selene úteis, né, para fazer o quick view, vou fazer selene útil hover element, passo o driver e passo o element. Então isso vai fazer com que o quick view ele apareça, né? E para eu fazer o clique, eu posso utilizar até aqui a mesma função lá do selene úteis que eu tenho, que é wait for element to be clickable. É praticamente igual ao visible, só que a diferença é que ele espera por essa condição. Passo o driver e o seletor vai ser o button quick view. Então isso vai fazer com que aqui eu encontre o elemento e daqui eu vou fazer um clique nele, tá? Eu posso fazer também da outra forma, tá? Acho que nesse caso aqui não vai ser tão necessário, mas só para garantir de que ele tente encontrar o elemento e não ache, mas eu poderia fazer também element. Nesse caso aqui, acho que tem até que ser assim, porque aqui eu vou buscar direto do driver, né? Isso está errado. Então, element.find element, como eu disse, eu posso usar o find element tanto a partir do driver quanto a partir do elemento. Se eu buscar a partir do driver, como eu estava a fazer agora, ele vai me encontrar 14, né? Então eu tenho que buscar só a partir dentro desse elemento. Então, find element, quick view, click. Tá, isso aqui deve dar certo. Tá, mas o que eu preciso aqui agora é para passar aqui para dentro qual é o elemento que eu quero. Aí que as coisas podem ficar um pouco mais complicadas, mas eu vou botar lá no meu homepage, né, que é o que representa essa página inteira, e vou criar um seletor que vai ser o seletor que representa os produtos. Então, vou chamar de products, é igual a by, selector, e vai ser aquele seletor que eu havia mostrado que a gente tinha visto, que representa um único elemento, tá? Então, só para vocês conseguirem acompanhar, product container, né? Então, todos os produtos eles são um product container. Então, eu vou utilizar só aqui o ID dessa lista, porque, como eu disse, tem produtos que estão aqui, mas que estão invisíveis na próxima aba. Então, os que estão aqui nessa tab são os que estão dentro desse home featured aqui, né? Que são os popular. Então, eu vou partir daqui. Então, eu preciso home featured product container. Então, eu quero um elemento que tem um ID home featured e dentro dele tem um product container. Fazer o teste lá no inspect do Chrome, fazer Ctrl F e vou buscar. Então ele me encontrou aqui os 7 produtos que estão dentro desse home feature, né? Posso inclusive passar aqui um a um e ele vai me mostrar. Então, ok, até aí tudo bem. Então nós, a partir desse seletor, nós conseguimos encontrar aqueles 7 produtos. Só que eu só preciso de um, que vai ser o seguinte. Então aqui dentro desse page object eu vou criar um método que não retorna nada, que vai chamar quick view product. É esse método que vai interagir com o page component K, né, que nós criamos do product. Eu poderia até chamar esse produto aqui essa classe de product component. Acho que é até melhor para identificar do que só product. Então, product component, tá? Poderia ter feito isso antes, mas enfim. Product component, como estamos a chamar as pages com final page, chamamos os componentes de componente no final também. Só para ficar mais padronizado. Então, quando eu quiser fazer um quick view de um produto a partir do teste, eu vou criar um método quick view product, e esse método recebe uma string, que vai ser o nome do produto, tá? Então, eu preciso, sempre que eu passar um produto aqui, por exemplo, printed dress, eu quero que ele faça o quick view desse produto aqui em específico. Então, como é que eu faço? O Selenium ele possui um método no driver, ou no elemento também, que é o find elements, com S no final.
Isso aqui ele retorna uma lista de web elements em vez de um único elemento como o find element, né? Então aqui se eu passar aqui o seletor do products, find element, isso aqui vai me retornar uma lista de produtos. Nesse caso aqui vão ser os 7 produtos que estão na página, né? Eu só vou jogar isso aqui na variável, que é do tipo list, e dentro dele tem web elements, vou chamar de produtos. O que tem de errado aqui? Web element apenas. Preciso importar o web element e tenho que... Qual foi? Product list web elements. Não sei qual é aqui. Acho que eu importei a lista do tipo errado. Na verdade é a lista do útil. Isso. Não é JavaWT. Web element. Tá. Então aqui dentro desse produto, dessa variável, eu tenho aqueles 7 produtos, né? Então posso fazer aqui agora um for. Então for para cada elemento, vou chamar de produto, né? Para cada produto dentro dos produtos, eu quero ver se o nome do produto é igual ao que eu estou a procurar. E se for, eu faço o quick view dele. Mas para isso também eu preciso saber o nome do produto, né? Então eu tenho que criar esse elemento, o name do produto, lá dentro do meu componente. Que eu simplesmente só mapeei o botão quick view. E não necessariamente fiz o mapeamento do nome. Vamos só lá ver qual é o seletor desse name dele. Tá dentro do produto, product container, tem uma classe chamada product name. Então posso utilizar essa classe para poder mapear o produto, mapear o nome. Então private by name é igual a by css ponto. Tá. Então aqui é o teu nome. Mas só que é aquela mesma coisa, eu não posso interagir diretamente com esse elemento. Eu tenho que criar um método que que leia esse name para mim e me retorne, né? Então eu vou criar um método public string, né? Que vai me retornar uma string, get name. Isso vai me retornar element.findElement name ponto get text. Então, cá no meu PageObject, no meu for. Então, para cada produto que eu encontrar na página, eu vou verificar se... primeiro eu vou criar o meu produto, né? Então, eu vou chamar aqui Product Element, Product Component. Já usei a variável produto, então eu vou chamar de Component. Vou chamar de Product Component. Não tem problema. É igual a New Product Component, que recebe o drive e recebe o elemento. E o elemento, nesse caso aqui, vai ser esse Web Element Product. Então, se Product Component .getName for igual ao nome que eu passei, então, no caso, name, faça o Product Component Quick View. Então, isso torna o código muito legível. Eu vou fazer um for entre os produtos que eu encontrar, vou instanciar o produto, o componente, né, que eu criei, e se o Product Component Name for igual ao nome que eu passei, Product Quick View. Então, parece que vai funcionar, né? Então, vamos aqui no teste. Eu vou criar uma cópia desse teste aqui e vou chamar de Quick View
teste. Aqui vai ser a mesma coisa, o setup, vou instanciar o browser, maximizar e acessar a página inicial. A diferença é que eu vou chamar o teste de Quick View. Tá? Eu vou instanciar a homepage, não quero fazer nenhuma busca. O que eu quero fazer é homepage.quickviewProduct que tenha o nome, sei lá, vamos escolher aqui qualquer um. Pode ser esse aqui. No caso tem dois com o mesmo nome aqui, né? Vou escolher esse último, que é o que tem, tá sozinho. Só copiar aqui. Vou colocar. Tá. Quick View esse produto. Aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de validação depois também. Não vai ser muito foco aqui. E também não estou a esperar, por exemplo, que o modal apareça, tá? Eu poderia criar um outro PG Component que represente esse modal, porque esse modal aqui, ele também é um candidato a ser um PG Component, tá? Então eu colocaria todos os elementos dele dentro de uma classe. Mesmo que ele não se repita aqui nessa página, mas ele com certeza deve estar em outras páginas também. Então é melhor mapear todos esses elementos aqui dentro de uma única classe, como se fosse um PG Object mesmo. E dentro do meu PG Object eu faço referência a ele. Simplesmente coloco ele como uma dependência e utilizo ele conforme for necessário. Então, simplesmente a ideia é que ele clique aqui e o teste acabe, né? Não vai esperar que o modal apareça e nem interaja com ele. Então, vamos correr esse teste para ver se funciona. Nice. Então ele encontrou o elemento e vê que pode parecer na hora da implementação que vai demorar um pouco, né? Porque ele tem que fazer o for e para cada elemento ele vai fazer um find element dentro dele e ver se o nome é igual. Então pode ser que durante a implementação, pelo menos eu tinha essa impressão de que fosse demorar um pouco, porque está fazendo muita lógica e pode ser que demore, mas não. A execução foi bem rápida. Ele para cada elemento, eu coloquei inclusive o último elemento, né? Então ele pesquisou em todos esses aqui e verificou que o name não era aquele name que eu tinha, que eu queria. E quando ele encontrou, ele pesquisou o botão Quick View como... Cadê? Quick View. Quando ele encontrou que o name era igual, ele simplesmente chamou o método Quick View do component, né? Que faz o hover no elemento inteiro, encontra o botão Quick View e clica nele. Então, é assim que nós conseguimos facilitar Então, se eu fosse facilitar a não repetição de código, né? Facilitar a reutilização de software. Então, se eu fosse, por exemplo, agora implementar o outro page object da página aqui de filtros, eu simplesmente poderia utilizar esse mesmo component, que é o product component, se eu quisesse interagir com os produtos aqui dentro dessa página também. Isso, eu não sem ter que implementar mais nenhum tipo de código referente a isso, porque os elementos são iguais e coisas do tipo. Eu posso, inclusive, mapear dentro do page de components esses outros elementos aqui que não estão visíveis na página anterior, mas que também não vai interferir em nada se eles estiverem lá dentro, tá? Eu posso não preciso ter que criar um componente separado só para mapear os mesmos elementos com algumas coisas adicionais. Sim. E é isso. Acho que por hoje é tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão ou alguma coisa para falar, pode perguntar. Eu sei que foi um pouco. Pode até que tenha sido um pouco rápido e também não cheguei a abordar alguns temas iniciais do Selenium. Quis falar um pouco mais sobre reutilização de software pelo fato de ser um tema pouco abordado e que acho que é importante para todos que estejam a implementar projetos de software, projetos de automação de testes durante sua jornada profissional aí.
Érico, Oi. eu gostava de perguntar algo, por exemplo, Sim. por favor, comenta sobre a tua experiência em relação ao Selenium, como que está sendo aplicado no momento, tipo projetos, não sei se tu poderia citar nomes de empresas ou de projetos, e de Sim. que forma que tu trabalha, por exemplo, se é mais totalmente voltado para o front-end, e como que se dá essa aplicação no teu trabalho, por exemplo, para eu me inteirar. Tá, eu vi que tem aqui algumas questões. Ah, não, foi só. Tá bem. Ah, tá. Em relação ao Selenium, na minha vida profissional, eu já utilizei. Eu não estou a utilizar agora atualmente em nenhum projeto. Assim, não o Selenium WebDriver em si, mas estou a utilizar o WebDriver I/O, que é para ser utilizado em JavaScript, tá? Então, é praticamente a mesma coisa, a mesma lógica de encontrar elementos, utilizar seletores e coisas do tipo. Então, uma coisa que desde que eu comecei com Selenium, que eu fui percebendo e que também percebo agora, é que é isso que eu disse, por isso que eu quis abordar sobre esse tema aqui de reutilização de software, por ser um tema que facilita muito a manutenção do sistema. Sei que é difícil de implementar às vezes, de pensar nessa lógica, mas quanto mais você for trabalhando somente a pensar dessa forma, de como encapsular as coisas, sei que exige um pouco mais de técnica de desenvolvimento para implementar, mas que tente sempre pensar assim, tá? E forçar um pouco a desenvolver assim, porque facilita muito a você criar testes que sempre passam. Não que sempre passam, mas que sempre funcionam, tá? Porque muitas vezes o teste falha porque ele não está a testar bem. Então, isso inviabiliza o seu teste. Então, sempre você tem que, todo mês você tem que ir lá e alterar seu teste para poder funcionar. Isso torna muito inviável. E utilizo o WebDriver I/O, que é praticamente a mesma coisa do Selenium, e também tenho utilizado os Page Components nesse projeto na OutSystems, que é voltada para UI, para front-end apenas. Então, tem algumas aplicações, inclusive, que são bem difíceis de testar, porque mexem com Canvas e elementos diversos dentro do Canvas que precisam, de fato, serem mapeados isoladamente para poder conseguir interagir de maneira mais fácil, tá? Porque se for mapear tudo dentro de um único page object, fica praticamente inviável ter que implementar o teste. Muito mais fácil eu ir lá manualmente e executar o teste do que ter que criar um teste automatizado para aquilo. Então, acho que a ideia é sempre pensar assim, nessa, nessa abordagem, tá? Tá bem, obrigado. Uma segunda pergunta, desculpa se alguém quer Não, perguntar. Seria só mais uma segunda pergunta. Em relação à parte de automação de software, né? Eu sou, por exemplo, um grande fã de automação, realmente é o meu, como é que se diz, a minha praia, o meu campeonato. sim. E, por exemplo, também me interesso muito pelo tema de Robot Framework. E eu sei que ambas as ferramentas são bem parecidas, né, em termos de automação. Na realidade, elas têm conceitos bastante parecidos na hora da automação. E também tu já fizeste algo nessa parte com o Robot Framework, por exemplo, para front-end. Não, eu nunca fiz algo em Robot Framework, por falta mesmo de. Nunca tive a oportunidade de fazer mesmo. Acho que todos os projetos que eu fui nunca utilizaram robot. Eu já cheguei a fazer um único POC, né, uma prova de conceito, só para verificar se uma coisa funcionava, mas nunca utilizei profissionalmente assim. Então não tenho muito experiência para poder falar sobre o robot. Ah, ok, tá bem. Então, obrigado pelas respostas. É, nada.